é uma mensagem do Evangelho. E o Evangelho é a mensagem de amor, de um amor incondicional, um amor incompreensível, que não se pode explicar. É um amor de Deus aos homens. E também trago a vocês a mensagem do Evangelho. Diz que Jesus está voltando. Cristo veio nessa terra há 2000 anos atrás. Veio como homem, se esvaziou de sua glória, caminhou, viveu, andou com os homens nessa terra. E Jesus, ele amou toda a humanidade. Cristo veio e sofreu naquela cruz, deu sua vida por amor de mim e por você, e morreu. Mas ao terceiro dia, Cristo ressuscitou, subiu aos céus e prometeu aos seus discípulos que voltaria outra vez. Só que nessa segunda volta de Jesus, ele não voltará como apenas um homem, mas ele voltará como um governador, como rei, como juiz. E ele trará justiça. Ele virá para buscar a sua igreja. Portanto, aqueles que entregaram a sua vida, as suas vidas a Cristo, subirá com ele aos céus. Cristo virá para buscar a sua igreja, a sua noiva. E também Jesus voltará para castigar o ímpio, aqueles que estão vivendo debaixo do pecado, aqueles que estão vivendo uma vida de pecados, longe de Deus. Cristo virá como juiz e trará condenação a estes. Portanto, a mensagem do Evangelho a você é: arrependa-se de seus pecados, confesse os seus pecados antes que seja tarde. A Bíblia diz que toda a humanidade pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade está longe de Deus, toda a humanidade é pecadora, não existe homem bom. A Bíblia diz que Deus olhou para a humanidade para ver se encontrava algum homem justo, algum homem que conhecia a Deus, algum homem que o compreendia, que o amasse, algum ser humano que o buscasse. Então Deus chegou à conclusão de que nenhum homem busca, que não existe um homem bom, não existe bondade na face da terra. Todo ser humano é pecador, todo ser humano merece o inferno. O inferno é real. E todos aqueles que vivem no pecado estão caminhando diretamente para lá. Estão caminhando para o inferno. A cidade de Pescador tem celebrado o pecado todos os dias. Todos os dias temos festas e festas, festas carnais. Festas que promovem pecado, que promovem luxúria e ostentação. Todos os dias o pecado tem sido celebrado nesta cidade. A morte tem sido celebrada. A condenação tem sido celebrada. Condenação está sobre essa cidade. E a Bíblia diz que existem dois caminhos. Um caminho largo e o caminho estreito. Veja o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. A Bíblia, a palavra de Deus, o Deus vivo, diz que existem dois caminhos. O caminho largo é o caminho que promove sucesso, é o caminho que promove fama,
É o caminho que promove status sociais, tantas promessas. É o caminho que promete luxúria. Este é o caminho largo. É o caminho que conduz ao inferno. E esse é o caminho que muitos estão trilhando. É o caminho que muitos na cidade de Pescador e no resto do mundo está trilhando. Sim, você que está ao alcance de nossa voz, você que está vivendo uma vida sem Deus, uma vida de pecados, está trilhando o caminho largo, o caminho que conduz ao inferno. Você que está vivendo, consumindo pornografia, consumindo vídeos e assistindo coisas que não agradam a Deus, que são reprováveis por Deus, está trilhando o caminho largo, o caminho que conduz ao inferno. Você que vive nos vícios, as drogas, o álcool, a bebedeira, todo tipo de vício, o cigarro e tantos outros, é escravo do pecado. Você se tornou escravo desse vício e, portanto, está trilhando o caminho largo, o caminho que conduz ao inferno. Você que tem mentido para muitas pessoas, Deus sabe das mentiras contadas por você. Deus sabe das suas intenções. E você que está vivendo assim, está caminhando para o inferno. Você que está vivendo na sensualidade, expondo o seu corpo, entrando em relacionamentos ilícitos, sem nenhum propósito de casamento, sem estar vivendo no pecado, está trilhando o caminho do inferno. O inferno é real e muitos estão indo direto para lá. E Deus ainda diz que existe um outro caminho. Jesus Cristo, Ele olhou para a humanidade com misericórdia. E a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos os que confessam Jesus como Senhor e Salvador têm o privilégio de ser salvo, de ser perdoado. Deus é tão misericordioso que, além do caminho largo, Deus colocou o caminho estreito, o caminho apertado, o caminho de difícil acesso, o caminho que muita gente não está trilhando. Poucas pessoas estão trilhando o caminho apertado, o caminho estreito. Porque poucas pessoas estão trilhando esse caminho? Porque esse caminho é o caminho de arrependimento, é o caminho de confissão de pecados, é o caminho de abandono de pecados, de renúncia. Quando Jesus diz: aquele que quer seguir a mim deve abandonar tudo, tomar a sua cruz e siga-me. Siga o Senhor Jesus, confesse os seus pecados. Se você quer ser salvo, você deve abandonar essa vida de pecados, trilhando o caminho estreito, o caminho que leva aos céus. Portanto, se você quer abandonar os seus pecados, se você está cansado dessa vida de sofrimento, sofrendo debaixo do pecado, dos vícios, das drogas, do alcoolismo, eis a solução: Cristo. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos, verdadeiramente sereis salvos. Se Jesus libertar vocês, vocês se tornarão salvos, libertos, livres de condenação, livres de vícios. Cristo pode libertar você. Ele é a solução para você. Essa alegria que você tem sentido no seu vício é uma alegria falsa, é uma paz falsa. Satanás está enganando você, dizendo que ele pode
te dar alegria na base do alcoolismo, mas é mentira. Cristo é a verdadeira paz, Cristo é a verdadeira alegria, Cristo é a verdadeira salvação. E Ele está aqui nesta noite dizendo para você: arrependa-se, arrependa-se de seus pecados, confesse os seus pecados e seja salvo